caras se colocam como se fossem fodões, como se fossem machões, como se fossem corajosos, como se fossem construtores. E na verdade, é tudo medroso, tem medo de sentir. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recusa a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. Vamos seguir, falando da teoria dos pratos. Esse próximo subcapítulo se chama Transicionando, Mudando. É mais ou menos a coisa da mudança da mentalidade e da aceitação de que a teoria dos pratos é uma coisa importante na sua vida, né? Que é o jeito certo de você viver, de você entender como funcionam os relacionamentos. E no começo desse capítulo, né, o Rollo Tomassi começa fazendo uma citação, né? Você não pode ajudar os outros sem ajudar a si mesmo primeiro. Então é mais ou menos a lógica do avião, sabe? Tipo assim, antes de você colocar a máscara na pessoa do lado, tenha certeza de que você está devidamente mascarado. No comecinho do capítulo, cara, ele fala que tem um cara que entrou em contato com ele, mandou uma DM. Ele falou assim, Rollo, recentemente eu fui chutado, né? Acabou um relacionamento, né? E muito disso foi por causa do meu comportamento de AFC, de Average Frustrated Chump, de idiota frustrado médio. Então ele já começa, né, assumindo essa culpa de que ele é um coitado. Pau mandado de mulher, oh meu Deus, que dificuldade. Oh, eu sou um Average Frustrated Chump. Eu estava entregado ao amor. E ela foi lá e me deu um pé na bunda. Então começa o capítulo, começa a pergunta nesse sentido. Ele fala, então Rollo, eu preciso de ajuda com duas coisas. A primeira delas é a seguinte, a primeira pergunta que eu faço é, estou na faculdade, né? Como que eu faço para poder usar esse ambiente então a meu favor? Não sei, estou aqui, sou um AFC, você, esse machão alfa incrível que eu quero me transformar, me ajude. E aí, a segunda pergunta dele foi, a segunda coisa que eu preciso ajuda é como que eu supero a minha dissonância cognitiva? Eu tenho uma dissonância cognitiva, que é o seguinte, eu vejo, né, eu tenho a minha libido, o meu drive sexual de homem que quer pegar todas as mulheres. E eu entendo, e por outro lado, parece que se eu pegar várias mulheres e não me comprometer com o relacionamento, elas vão sofrer, eu vou machucar as mulheres. Oh meu Deus, como eu lido com essa dissonância cognitiva. Pra mim isso parece uma coisa imoral. Oh, céus, dá mais uma coisa. Rollo, por favor, não me responda na DM. Responda no fórum, para que todo mundo que tem o mesmo tipo de dúvida possa ser iluminado pela sua sabedoria. E aí é muito engraçado assim, né? Porque o Rollo, ele, aparentemente, no livro, ele realmente encarna essa figura do guru, né? Parece que ele fala assim, meu aprendiz, pegue na minha mão e deixe-me lhe mostrar as verdades do mundo. Aí ele fala assim, legal que você entende que essa é uma dissonância cognitiva, porque existe muita coisa de investimento de ego, né? E a frustração pode fazer com que o seu julgamento fique anuviado, encraudeado, zoado. Então que bom que você enxerga que é uma dissonância cognitiva, porque agora a gente vai mostrar a verdade das coisas. Sua primeira pergunta. Se a pergunta é, como que eu uso esse ambiente a meu favor, o ambiente da faculdade e tal. Ele fala, a primeira coisa que você precisa entender é se você está nesse ambiente porque você quer, é o que você tem expectativa, é o curso que você quer, é o ambiente, o lugar que você quer, ou se você está aí para acomodar a mulher na sua vida. Porque nesse caso está errado, né? O que ele fala muitas vezes, e principalmente lá nos Estados Unidos, que as pessoas mudam para os campos das faculdades, né? O cara vai lá, muda de cidade, ou permanece na mesma cidade, né? Porque a namorada tá lá, ou porque a namorada vai para a mesma faculdade. Ou tipo, não quero ficar longe da minha namorada, então não vou para um campus que tenha um curso que eu quero, que tenha um futuro que eu espero. Então, primeira coisa é você entender se tá partindo de você estar nesse ambiente ou se é só para acomodar a mulher na sua vida, porque isso é uma coisa condenável. E já nesse primeiro aspecto, nessa primeira pergunta, é interessante observar, né? O cara é um cara de 27 anos, né, que tá sofrendo uma desilusão amorosa, então carninha perfeita para Red Pill. Cara, 27 anos, sofreu uma desilusão amorosa, começou a ler sobre a Red Pill, começou a se colocar no lugar de vitimização,
é em cima desse cara que eles vão predar, né? Predar quando eu falo de predador mesmo. Então assim, o que acontece? Eles olham para esse cara, veem que esse cara é inseguro, né? E aí começam a vender toda a ladainha da Red Pilada. E aí essa ladainha é essa construção de uma realidade alternativa femininocêntrica em que os homens são os pobres coitados e as mulheres são essas vilãs caóticas do mal, do qual não vale a pena você mudar de cidade ou se aproximar dela para fazer um curso próximo dela, alguma coisa assim. E nesse sentido, eu não discordo muito do fato de que você deva olhar para suas próprias vontades e adaptar o seu momento de vida porque você está apaixonado ou porque tem um amor ali. Porque o que acontece? 27 anos, para falar a verdade, é até um pouquinho mais velho do que se espera, né? Mas já era para esse cara estar um pouquinho mais calejado. Mas ali, né, entre o final da sua adolescência e o começo da sua fase adulta, é, como eu falei em outros vídeos, um momento de experimentação. É comum que o cara, né, tenha vontade de terminar um relacionamento, de ter outra namorada. É comum que a mulher também queira, pô, não tenho certeza se esse é o cara que eu quero ficar, pô, quero ter outro namorado. Então é um momento de experimentação. Condicionar a sua vida num estágio de fase de recém-adulteza a uma outra pessoa, talvez não seja a melhor opção de fato. Então o ideal é olhar para si mesmo, entender quais são as suas necessidades, expectativas e como fazer para poder chegar lá, para poder viver uma vida adulta mais plena e adaptar as suas necessidades ao longo do caminho. É lógico que tem gente que muito antes disso casa, encontra o amor da vida e vive feliz para sempre. Mas eu acho que, né, principalmente nesse estágio aí, são exceções. Não porque as mulheres são horríveis, hipergâmicas e maldosas e a sociedade é feminino-cêntrica, mas é porque pessoas jovens tendem a querer descobrir o mundo, ter novas experiências, novas oportunidades e términos de relacionamento são muito comuns. É na segunda pergunta que eu quero me ater um pouco mais. Então a segunda pergunta é a coisa da dissonância cognitiva, né? Ele fala, pô, como homem eu tenho esse drive de pegar várias mulheres, mas, né, eu tenho um peso na consciência, eu entendo que se eu estiver em um relacionamento de curto prazo, se eu não estiver comprometido com uma mulher, eu vou acabar machucando ela. E aí, meu Deus, isso é imoral, o que eu faço? E aí, o primeiro que o Rolo fala? O Rolo fala o seguinte, então, reconhecer que você tem uma dissonância cognitiva já é o primeiro passo para você poder mudar, porque, né, como homens, o nosso impulso natural, o nosso drive, né, é querer ter sexo sempre que possível com as mulheres com os melhores atributos. Então, de acordo com o Rolo, esse é o drive, esse é o impulso masculino. Então ele fala para levar algumas coisas em consideração primeiro. Primeira coisa que precisa ser levada em consideração aqui nesse aspecto é que é o seguinte, qualquer mulher razoavelmente atraente, de acordo com ele, sabe que você quer ter sexo com ela. Então não é imoral, né, a mulher saber que você quer ter sexo com ela. Segunda coisa é que tudo também pode ser cultural. Porque, por exemplo, algumas religiões islâmicas, né, os Mormon, tem ali um tipo de poligamia, né, que é aceitável culturalmente. Então, se é aceitável culturalmente, eles não sentem culpa. Se eles não sentem culpa, não é uma coisa que é moralmente condenável. É uma parada que é socialmente aceitável dependendo do contexto. De acordo com o Rolo, nenhum proselitismo, enrolação ou, né, distorção de ideias pode refutar o fato de que os homens são movidos pelo drive sexual. De acordo com ele, as evidências são fartas. É um comportamento biosocial e que o modelo que foi colocado no ocidente de família, né, de mãe, pai, filho, filha, foi uma imposição femininocêntrica para limitar o drive sexual masculino e que inclusive foi muito bem sucedido. Então o homem tem um drive natural para buscar por sexo, as mulheres têm um drive natural para a hipergamia inicialmente, né, que é aquela coisa de ir atrás do cara que atrai ela fisicamente para poder reproduzir e depois do cara que dê estabilidade emocional e material para ela, né? O alfa e o beta. E as construções sociais são feitas para reforçar os benefícios para as mulheres. Aqui, eu acho que é legal a gente prestar atenção numa coisa. Se você for ver, né, tudo que é natural, que é um drive da natureza, beneficia o homem. E tudo que é social beneficia a mulher. Então é como se houvesse aqui um impulso do homem de resistir a essa enrolação social para poder seguir a sua natureza.
Não tem nada de enrolação, de enganação, de manipulação. É o homem tentando encontrar técnicas para poder seguir a sua natureza masculina. E aqui, cara, assim, eu não poderia discordar mais, assim. Eu realmente discordo. Não que, putz, meu, eu realmente discordo. Por quê? O exemplo está no próprio menino, né? Qual que é a vontade? Qual que é o drive dele? O drive do menino é se envolver em um relacionamento de longo prazo, é não enganar as mulheres, é criar uma conexão. O drive desse menino é esse. Então, embora eles falem que isso é uma construção social, e pode ser que seja mesmo, mas pode ser que tudo seja construção social. Ele demonstra que o que ele se sente à vontade de fazer é criar uma conexão mais genuína e mais profunda. Só que se ele fizer isso, do ponto de vista da manosfera, ele é um betinha, aí ele é um bostão, aí ele tá fazendo errado. Outra coisa é colocar no homem, né, essa coisa do drive sexual, de querer ter várias parceiras, e meu Deus, como ele é um alfa fodão, porque ele atrai as mulheres. Só que o fato é que em diversas idades, em diversos momentos, as mulheres também se sentem atraídas por caras diferentes, por motivos diferentes. E aí, por que elas vão querer ter outro namorado? Elas são hipergâmicas e os caras são pobres coitados seguindo a própria natureza? Papinho, 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 papinho. Continuando, o que o Rolo ainda fala é que é o seguinte, assim, os sexos masculino e feminino, eles são feitos para serem complementares, não conflitivos. Não é que você não pode ter um relacionamento monogâmico, mas é que para você chegar no lugar de um relacionamento monogâmico, você tem que ter se desenvolvido a um ponto de que a mulher não queira te trocar por outro cara. Conforme você ficar mais velho, isso fica mais factível. Então, assim, um cara de 27 anos não vai ser tão atraente para uma mulher, tanto física quanto materialmente, quanto um cara de 37. Com as mulheres é o contrário. Ele fala que dos 27 anos a menina tá no pico, né, da atração e não sei o quê, enquanto com 37 ela já não vai mais ser tão atraente, não vai mais ser tão interessante. Que no meio do caminho, se você se comprometer com um relacionamento de longo prazo monogâmico, provavelmente você vai entrar em um relacionamento imaturo. E tem um relacionamento imaturo, aí você precisa assumir o comportamento de prêmio. Lembra o comportamento de prêmio que eu falei no último vídeo, no último vídeo sobre a teoria dos pratos? Que é manipulação psicológica para deixar ela insegura, e sendo insegura ela vai se atrair, se ater a você. Então, o que seria o comportamento complementar dos sexos? Já que os sexos não foram feitos para estarem em conflito um com o outro. Submissão feminina, óbvio. Então, o que ele está querendo dizer é, o homem foi feito para dominar, a mulher foi feita para ser dominada. Se a mulher não entende que é dominada e que esse é o papel dela, ela é conflitiva. E se ela é conflitiva, você precisa assumir o comportamento do homem prêmio e fazer ela correr atrás de você. Isso é tão bizarro, gente. Isso é tão bizarro. Pra mim, assim, isso é muito, muito caótico de bizarro. Por quê? Aqui, cara, a gente tem... Eu não vou negar que socialmente é muito comum, né? Você vê, assim, mulheres mais novas se atraindo por caras mais velhos. O que eu também não acho que é natural. Eu acho que é muito mais uma construção social da ilusão do cara de sucesso do que uma conexão real e tal. É o que esses caras estão divulgando aqui. Torne-se esse cara. Vire o velho da lancha. Não que eu não ache que os sexos são complementares. Eu acho que relacionamentos devam ser complementares. Porque imagina, se for esse o caso, não é possível ter um relacionamento de um homem com um homem. Não é possível ter um relacionamento de uma mulher com uma mulher. Para esses caras, não existem questões sociais. É tudo dirigido pelo gene, pelo drive natural. E não que eu não ache que não existe algum tipo de drive natural por conta de hormônio. Mas é que é tudo uma construção, entende? A gente não vive no meio do vácuo, a gente não está no meio da floresta. É uma complementaridade do que a gente vive socialmente com os nossos hormônios que possibilitam que a gente se conecte com pessoas que possam complementar a gente. E aí, tanto para edificar, para melhorar, dar apoio para fazer um curso novo, alguma coisa assim, quanto para situações opostas. Como eu disse, existe gente que se sente atraída por relacionamentos tóxicos de alguma forma. E tá tudo bem. Cada um se atrai pelo que se atrai. Então, o que ele fala é, o ideal, você, pequeno IFC, você, pequeno padawan, você, pequeno jovem, você que ainda não entendeu qual é que é a da real da Red Pill, não tenha um relacionamento de longo prazo até que você esteja preparado. O que é estar preparado? Pô, no mínimo você ter um
emprego aí há 2 anos ou mais, é você ter as suas formações em dia, é você conseguir pagar suas contas. Aí, se você estiver nesse lugar, você vai poder se mostrar como um cara de valor, as mulheres vão se atrair por você e não vão querer te abandonar por outro cara quando você tiver um relacionamento de longo prazo. Porque do contrário, ele fala que é o seguinte, se você se envolve, né, se você é um jovem rapaz, e você se envolve numa relação de longo prazo, principalmente depois de se envolver com a manosfera, você vai estar limitando as suas possibilidades de desenvolvimento pessoal. E se sujeitando à dominação feminina e a ser chifrado. E mantendo a doutrinação feminino-cêntrica. E aí ele coloca, ironicamente, claro, né? No shame on that. Então, não é vergonha nenhuma. Tá bom, né? Pra concluir, né? Eu acho muito interessante isso. Como muitas vezes eles não falam de maneira explícita que eles não gostam de mulher. E, de novo, não gostar de mulher não significa não ter desejo como objeto. É não ver como igual, não gostar da mulher personalidade, da parceira, do ser humano. Misoginia. Então, é muito engraçado como a misoginia fica implícita, né, no sentido de que o que é construção social é artificial, deve ser rejeitado e é femininocêntrico. O que é natural deve ser incentivado e é masculino, embora o próprio AFC no começo se mostrasse diferente. Eles ignoram que existem diferentes construções, diferentes formas de você sentir, diferentes formas de você olhar a sociedade, diferentes formas de você viver, diferentes formas de se conectar, diferentes formas de você sentir. Para eles, ignorar o que eles estão falando e abraçar o que você sente dentro de você é ser beta, é ser AFC, é ser blue pilado, é ser menor. Entende? Se você não tem uma noção limitada de vivência, red pill, alfa, você é menor. Tudo que existe fora da visão limitada de vida deles é menor. Engraçado, né? Que a visão limitada deles é que parece menor quando você considera todas as outras possibilidades de vivência que estão disponíveis. E só pra ficar claro, eu não sou contra o cara se desenvolver, ter um bom trampo, se qualificar, ir atrás dos verdadeiros desígnios ali, das coisas que alimentam a alma dele. Mas pra mim esse é mais um capítulo que demonstra a fragilidade emocional dos Red Pill. Olha, o medo de rejeição, o receio do abandono é tão grande que justifica manipulação emocional das mulheres, se colocar como um cara que não pode se conectar. Porque imagina, né? Se você se conecta e, putz, por algum motivo, essa mulher não quer mais ficar contigo, você vai ser rejeitado, oh meu Deus, você vai sofrer. Nossa, lidar com o sofrimento é muito terrível, né? Pois é, ser adulto é isso, é aprender a lidar. Mais uma coisa é que é o seguinte, eles se colocam em uma espécie de hierarquia dentro do relacionamento em que eles devam ser os caras que estão acima, né? E que a mulher deva ser submissa e que, putz, meu... né? Se não for assim, você não consegue cumprir os desígnios da sua alma, não consegue se preencher, não consegue ser o cara que vai atrás das coisas que você precisa fazer. Eles novamente ignoram que existem outras possibilidades de vivência, no sentido de que, porra, eu já vi, muitas vezes o cara não tá legal, a mina dá suporte emocional e financeiro pra ele até que ele possa se reerguer de novo e poder ajudar o casal. O contrário, eu já vi também, a mina não estava legal, o cara dá suporte financeiro e emocional até que ela se reerga de novo e o casal ande junto. É porque pensar nesse tipo de vivência implica em confiar na pessoa que está contigo. E confiar numa pessoa que pode te ferir emocionalmente, para esses caras é impensável. Percebe a fragilidade e a imaturidade? Os caras se colocam como se fossem fodões, como se fossem machões, como se fossem corajosos, como se fossem construtores. E na verdade, é tudo medroso, tem medo de sentir, tudo menininho, medo de ser reprimido por uma figura que tá junto com eles. Eu só não tenho dó porque eles promovem ódio. Tamo junto, gente. Um abraço.